Seja muito muito bem-vinda ao nosso Parlatório de hoje. Esse é o espaço onde nós então nos encontramos para rezar, para discutirmos uma temática e, acima de tudo, para nos pensarmos enquanto cristãos e pessoas corresponsáveis neste mundo. O que estamos fazendo para que verdadeiramente a nossa vida, a vida dos outros próximos, mais próximos de nós, possam se tornar vidas funcionais. Será que a minha vida, será que a sua vida é de fato uma vida funcional? Uma vida funcional enquanto pessoa individualmente, uma vida funcional enquanto família, uma vida funcional enquanto comunidade dentro do seu trabalho, uma vida funcional enquanto pensando a sua família dentro do contexto da sua cidade, dentro do contexto da sua localidade, dentro do contexto do Brasil. Hoje, a palavra que me veio muito forte dentro desse contexto me leva então a rezar com você nesse parlatório de hoje, esse espaço de falarmos sobre essas questões. E eu quero então desde já colocar aqui, deixa eu colocar esse comentário fixado, que é, não sei nem se vai todo o comentário, mas vamos ver. Não foi. Mas vamos lá. Eu fixei aqui parte das leituras, né? Eu quero trazer hoje, já desde o início, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a presença de Deus se faça na nossa vida nesse dia de hoje, que Ele possa realmente nos abraçar, nos possibilitar, nos dar sabedoria para que a gente possa agir dentro do nosso trabalho, né, com essa sabedoria que vem do alto, porque muitas vezes é difícil a gente viver nos nossos contextos aí, familiares e empresariais e de trabalho. E por que eu estou afirmando isso? Porque algo me preocupa. Hoje, basicamente, 70% da nossa sociedade tem algum tipo de transtorno mental. E isso tem se agravado a ponto de haver muitos afastamentos, né, de pessoas dos seus trabalhos por conta de saúde mental. E aí a gente precisa trazer esse tema para esse lugar da espiritualidade, do entender as origens de todas essas problemáticas. Porque senão a gente não vai entender o chamado que Deus nos faz todos os dias para sermos melhores. Ei, se nós somos uma sociedade onde basicamente uma maioria é cristã, porque a nossa sociedade ao mesmo tempo é uma sociedade adoecida naquilo que é mais importante, que é a nossa saúde mental. Isso precisa me incomodar, isso precisa te incomodar. E aí é dentro dessa perspectiva que o nosso parlatório de hoje vai trazer essa conversa, né? Então que a gente possa pedir perdão a Deus pelas vezes em que a gente deixou de agir como deveríamos ter agido, com a qualidade e com a coerência cristã, e acabou que a nossa omissão e a nossa não ação gerou algum fruto que prejudicou a nossa vida, a vida do outro, a vida da nossa família, a vida do nosso grupo de trabalho, enfim. Mas também que eu e você possamos olhar hoje para as alegrias que Deus nos entrega em nossas mãos. Quais são as sementes e os frutos que eu já tenho agora na minha mão? Luciano, diácono Luciano, quais são as sementes que você tem hoje, que Deus está colocando na sua mão? Plante, meu irmão, plante, minha irmã. Essas sementes irão frutificar. Agora, se você não fizer nada, o mundo vai continuar do mesmo jeito. Percebe o que é que eu quero trazer para vocês aqui? Então, nosso parlatório de hoje é pensar a nossa corresponsabilidade enquanto cristãos no mundo, para que o mundo tenha mais saúde, para que o mundo tenha mais amor, mais verdade. Isso não pode ficar apenas num falatório etéreo, mas numa concretude que parte da sua vida e da minha vida. O que é que eu tenho feito das sementes que Deus tem colocado em minha mão? Como é que eu tenho plantado, como é que eu tenho acompanhado essas sementes para que elas brotem, germinem e tragam futuramente frutos extraordinários para a minha vida? E ao mesmo tempo, será que você hoje e eu estou tendo a sensibilidade para perceber aquilo que já frutificou na sua vida? E muitas vezes a gente está deixando de viver esta dinâmica básica. Plantar o que precisa ser plantado e se alegrar com aquilo que já é fruto abençoado que Deus nos deu. Primeiro, se estamos aqui, é porque já é fruto. Eu estou vivo, eu estou com saúde, eu estou enxergando, eu estou pisando, estou com minhas duas pernas, dois braços, tudo, eu estou no meu trabalho. Meu irmão, traga a dinâmica do agradecimento para a sua vida.
Quantas pessoas estão vivendo problemas emocionais porque não estão vivendo essas duas realidades? Olha só, nosso parlatório de hoje já começou quente. Duas coisas que podem diminuir extraordinariamente e cientificamente comprovado, né? Cientificamente comprovado. A gratidão é um pressuposto da saúde mental. E perceba que um coração grato sempre foi falado em algum momento na palavra de Deus. A gratidão sempre foi algo presente na vida do cristão. Ser grato a Deus por tudo. Tudo que Jesus pegava, ele primeiro dava graças. Multiplicou o pão para 5.000 homens e mulheres, pão e peixe. Ele primeiro fez o quê? Deu graças. E aí a pergunta é, se eu e você somos imagem e semelhança de Deus, o que é que eu ando falando sobre a minha vida, o que é que eu ando abençoando e o que é que eu ando agradecendo na minha vida? Olhe 3 coisas que já surgem desse nosso olhar aqui para essas duas realidades. Plantar sementes e agradecer aquilo que já foi germinado. E olhando para o que já foi germinado, nós então entendemos que verdadeiramente, se eu tiver um coração grato, eu conseguirei cada dia mais avançar em uma vida extraordinária, porque eu sou grato por aquilo que eu já tenho em minhas mãos. Eita glória! Qual é o fruto que você hoje agradece a Deus? Se eu dissesse para você agora, faça uma lista de 40 coisas que você é grato a Deus agora, meu irmão, minha irmã, o que é que você escreveria nessa lista? O que é que você faria? E aí a gente vai vendo homens e mulheres que infelizmente são ingratos. E eu confesso que há um bom tempo atrás eu vinha fazendo isso, eu estava reclamando demais. Eu digo, peraí, seu moço, vai para onde? Com tanta reclamação. Quanta graça Deus já me deu hoje. Quantas sementes Deus me dá hoje e eu muitas vezes não faço nada, não faço movimento nenhum. Ei, movimente-se, meu irmão. Pega essa semente que Deus te deu hoje. Qual é a semente que Deus te deu hoje? Pega e planta. E qual é a coisa que você precisa ser grato? Ou as coisas, porque tem muita coisa para a gente ser grato se a gente for analisar. Então, primeira coisa, as 2 primeiras coisas nesse parlatório de hoje, que é o nosso programa parlatório aqui, é, primeiro, plantar sementes e dar graças a Deus por aquilo que já germinou e já é planta frutífera em nossa vida. Então a gente agradece a Deus por essa realidade. E aí vamos então para a palavra de Deus hoje. Eu estou aqui dentro do carro, a palavra não está aqui, eu vou tentar lembrar. Né? Quem tenta não, vou lembrar para vocês. Me chamou a atenção na primeira leitura e o que me chamou a atenção na segunda leitura, na leitura do Evangelho. Na primeira leitura, ela começa hoje, lá no versículo 22, diz assim, ó: a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como própria as coisas que possuía. É esse comentário que eu vou deixar aqui agora, ó, fixado, para que a gente lembre. A outra parte do Evangelho eu vou lembrar. Mas enfim, Atos 4, 32, 36 já começa dentro desta dinâmica, dizendo o seguinte. Eita, eu fixei, deixou de aparecer para mim. Eu vou desafixar e vou ter ele aqui presente. Vamos lá. Então perceba, a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. E eu quero chamar a atenção para isso aqui agora. Diácono, o senhor falava sobre plantar sementes e ser grato a Deus pelos frutos que eu já tenho. E o que me veio muito forte hoje no coração, quando eu meditava e estudava essa palavra e trazia para a minha realidade hoje, foram 2 coisas. E no Evangelho, me permita dizer logo isso para fazer um discurso só, no Evangelho vai dizer aquela parte lá onde Jesus falou para Nicodemos que era necessário nascer de novo. Aguenta essa palavra aí, era necessário nascer de novo. E volta aqui agora para a leitura. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. E aqui eu quero chamar a atenção para um assunto que me incomoda. Hoje a sociedade está adoecida, extremamente ansiosa, depressiva, com o síndrome do pânico, e a gente precisa se perguntar o que é que está acontecendo, quais são as fontes disso aí. Ontem, pesquisando nos meus estudos, inquieto, trazendo, claro, pensando as soluções dentro do nosso ecossistema Lupax, que é trazer como é que a gente pode curar a mente das pessoas, ajudar pessoas a terem pistas reais de transformação, ação, porque é isso que vai mudar. Eu então pensava o seguinte, fui lá pesquisar e sabe o que foi que eu encontrei? Um dado
extremamente chocante e que vai fazer você lembrar dessa palavra aqui. Como é que eu digo que cuido da sociedade se eu não cuido dos meus filhos? Ou se nós não cuidamos dos nossos filhos? E aí você vai entender o que é que eu quero dizer. Será que os nossos filhos não são frutos nossos apenas, ou são frutos nossos colocados em nossas mãos para serem cuidados, cultivados, e é um motivo de graça para que eu prepare e acompanhe essa criança para amanhã ela dar um fruto maior, que é o quê? Ser independente, gerenciar sua vida e também lá adiante criar e cultivar a sua família. E aí perceba o que é que eu quero dizer. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como própria as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. E aí o que é que eu estou dizendo? A família, o filho que eu tenho, o fruto que Deus me deu como graça e dom, eu não posso achar que esse fruto é apenas meu. Ele é meu, está sob meu cuidado, ponto. Né? E eu preciso dar conta disso. Né? E eu vou dar conta dos filhos que eu tenho, da nossa família, você e eu daremos conta disso. Mas pega essa chave de leitura que eu tive aqui, ó. Foi o seguinte: se eu e você não cuidarmos dos nossos filhos podem adoecer. E é comprovado cientificamente que a paternidade, a figura paterna, ela tem um peso importantíssimo, espiritual, psicológico e de fé teológico, porque o pai é a figura que me lembra de Deus, um Deus que me ama incondicionalmente, que me acolhe como eu sou. Se eu não tenho a figura paterna como esse lugar de amor, de carinho, de transbordo, eu sentirei uma falta enorme no meu coração e na minha existência. E aí é o seguinte, ó, pega isso aqui, meu irmão, isso aqui é forte. Como é que eu vou querer que um Brasil, a minha cidade, as nossas comunidades sejam lugares melhores se hoje, é estatística, hoje, 410 crianças vão nascer e não vão ter o nome do pai na certidão de nascimento. Meu Deus, que ódio. Olha só. Aí eu quero uma sociedade sadia. Se aquele menino não vai ter nas principais idades dele, do 0 aos 12 anos, a figura de um pai, a figura daquele que vai dar o norte, a figura daquele que vai ser segurança, a figura daquele que vai ser verdadeiramente a presença daquilo que é eterno na vida dele, que é a presença de Deus, que é a figura paterna. E aí você agora é o seguinte, meu irmão, minha irmã, será que eu e você não temos com essa palavra algum tipo de participação nas dores em que nós vivemos hoje enquanto sociedade? Será que eu não sou um pai desse que não tive a coragem de registrar? Deus é mais, viu? Que não tive a coragem de registrar o meu filho. Registrar! E eu vinha fazendo essa reflexão com minha esposa, conversando com ela. Imagine se nós que viemos de famílias sadias, com a presença de pai, com a presença de mãe, viemos cheios de traumas, porque eu e você carregamos traumas inúmeros. Imagine uma criança que nasce sem a presença, sem nem saber o nome da criatura que viveu com a mãe dele, né? Com a progenitora dele, o momento, o milagre do seu nascimento, o milagre de cuidar dele, de ensinar, de conduzir, de levar para um lugar. Me diga aqui se faz sentido o que a gente está conversando aqui. Me diga. Aí eu vou olhar para a sociedade hoje e achar que nada tá tudo bem, tá tudo certo. Não está bem. Não está bem. E aí a pergunta é o seguinte: diante dessa palavra, onde ninguém tinha nada em comum, eu como diácono, eu como líder religioso, eu como pai, eu como profissional, eu como padre, eu como catequista, eu como pastor, pastora, seja lá quem for, eu sou chamado a um ministério mais atento. Eu sou chamado a uma presença mais atenta enquanto cristão, porque aquilo que me foi entregue como dom, eu não estou cuidando. Aquilo que me foi dado como semente, eu não estou cuidando. Pega essa. E aí, meu irmão? E aí, minha irmã? O que é que a gente vai fazer? A gente vai ficar brincando de dar conta na sociedade daquilo que foi dado. Ah, a sociedade, um bocado de gente aí matando à toa, meninos novos. Esses dias, um vídeo, um menino novo, menino, se tivesse 10 anos, eu vou furar a viatura,
Eu vou furar a cara do policial. Quer dizer, uma criança que já foi contaminada, aquela criança faltou pai, aquela criança faltou a presença de uma mãe. E aí é o seguinte, a afirmação que eu sempre tenho aqui, nosso problema hoje na sociedade é problema de família. Qualquer problema hoje na nossa sociedade se resume à família. Se eu conduzir os jovens a entenderem quem eles são, imagem e semelhança de Deus, uma potência nesse mundo, eu vou ajudar esses jovens a entenderem que eles não podem usar a vida do outro como um mero instrumento sexual de prazer, e ele vai poder enxergar melhor as pessoas que estão ao seu redor. E aí a pergunta que me vem logo é o seguinte: o que é que eu estou fazendo dos jovens que chegam em minha mão? O que é que eu estou fazendo do meu filho jovem? Ah, diácono, o senhor fala assim, parecendo que o senhor é perfeito. Não, não estou dizendo que eu sou perfeito, eu sou pior do que você imagina, meu filho. Eu sou pior do que você imagina. Agora, eu e você precisamos nos perguntar o que é que eu estou fazendo do filho e da filha que me foi colocada nas minhas mãos. E onde é que começa esse trabalho todo? Começa lá na juventude. Eu posso fazer o quê, diácono, com os que já estão aí doentes? Eu posso acompanhar, ponto. Mas eu preciso entender que o jovem, que a criança que está nas minhas mãos hoje como semente, que nasce hoje sob minha guarda, que está na minha casa e vai frutificar, eu preciso entregar o melhor para essa criança. Porque essa criança vai viver o extraordinário junto comigo, ela vai nascer de novo, e aí a ressurreição de Cristo vai acontecer de fato na minha vida, quando eu entender que eu preciso nascer de novo para cuidar melhor e muito melhor, de forma extraordinária, daquilo que Deus me deu, para que aquilo que Deus me deu possa frutificar 100 por 1. E aí, o que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou falando hoje da família. Será que a sua família, ela frutifica 100 por 1? Será que da sua casa vai sair um homem top, uma mulher top? Será que o seu filho vai ser um esposo top, uma esposa top, sua filha? Porque o que a gente precisa é disso hoje. É disso. E essas pessoas começarão vivendo a experiência do amor conosco, comigo e com você. E aí, vamos supor, onde é que começa tudo isso? Começa comigo e com você, meu amigo. Se eu fingir que eu sou pai, se eu fingir que eu sou alguém que educa, vai dar errado. Me permita a expressão, vai dar merda. Vai dar uma desgraça lá na frente. Deus é mais. Né? Me permita a expressão. Mas é pra gente marcar e pensar o que é que eu estou fazendo das vidas que chegam à minha vida. Porque senão eu vou estar brincando. Porque senão eu vou olhar para a sociedade, ver uma criança que pega uma arma e diz: eu vou brocar a cara do policial e vou achar normal. Não é normal, isso teve uma origem. E a origem se chama família, que é a célula vital, ou seja, se ela quebrar, tudo se quebra, da sociedade. E aí a pergunta é: em quem você está votando? Quais são as políticas que você defende? Aí você defende partido que defende aborto e lá vai. E tudo isso macula o quê? Uma coisa chamada sagrada, projeto de Deus chamado o quê? Família. E essa família, será que vai frutificar? Será que vai dar frutos 100 por 1? Será que essa família realmente tem consciência que o dom que ela tem não pertence só a ela, mas pertence a todo mundo? Olha a primeira leitura que nós dizíamos, olha o que diz a palavra hoje: a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. E aí a pergunta é essa: nosso filho, nossa filha vai ser posto em comum mais tarde, quando ele se tornar namorado de alguém, ou ela se tornar o namorado de alguém, quando ela se tornar o noivo de alguém, quando ela se tornar uma esposa de alguém através do matrimônio, de um casamento sério. Você está entendendo que nós temos uma participação nesse processo? E a pergunta é: as crianças que tem na sua mão, elas estão sendo treinadas para serem pessoas extraordinárias, namorado extraordinário, esposo extraordinário e um esposo extraordinário, um homem e uma mulher extraordinária dentro da sua família? Porque isso tudo tem conexão. Aí outra coisa, é dado, isso é ciência. Dizem que alguns estudiosos de neurociência, neuropsicologia, dos treinamentos que nós temos aqui dentro da Lupax, eles trazem sempre uma família que tem um pai ou uma mãe alcoólatras.
essa criança tem uma predisposição quase que de 100% para mais tarde ser um adulto drogado, cair em uma droga, usar drogas, cair em algum vício. Você conhece alguém que é viciado aí ao seu redor? Tem algum filho, alguma filha viciada em droga? Ou seja, puxe o fio da meada, você vai ver que essa pessoa teve um pai e uma mãe negligentes, que vivia nas drogas, que vivia, né, ou alcoolizado, alcoolizada. Então, o que é que eu estou dando um exemplo para que você puxa aí. Se você puxa, aí vamos supor, essa pessoa que pegou o vício do álcool, pegou o vício de sei lá do que for, de droga, essa pessoa daqui a pouco tem um relacionamento, tem um filho, e ela não assume o filho. Esse filho já vai nascer em condições precárias, emocionais, espirituais e tudo. Você percebe que o nosso grande batalha espiritual é para que as pessoas possam ser plenas, e aí vou solteiro, a pessoa que é só e inteiro. Se eu não cultivar uma pessoa só e inteira, essa pessoa vai causar uma miséria na vida do outro quando ela gerar ali uma outra vida, porque ela vai abandonar duas. Vai abandonar a pessoa que ela se relacionou e vai abandonar aquela criança que é fruto desse encontro. Tá entendendo o que é que eu quero dizer? E aí a gente lê uma palavra dessa, diante da dor que nós vemos aí hoje, porque é estatístico, nós estamos doentes, ansiosos, depressivos, tarará, tarará, que essa grande desgraça suma da nossa nação, vamos proclamar isso. Mas se eu e você não prestarmos atenção que a minha família precisa ser melhor, a família do meu vizinho precisa ser melhor, a família daquele irmão, daquela irmã, da minha comunidade eclesial precisa ser melhor, aquele meu catequizando, aquele filho meu, aquele catequizando da minha paróquia, aquele jovem da minha paróquia, aquele jovem que eu cuido como pastor, como padre, como diácono, eu preciso orientar essas pessoas para que elas, no ciclo natural delas, elas possam gerar vidas sadias ao redor delas e a vida dela possa ser uma vida inteira. Olha como isso aqui é grave. Ou seja, uma pessoa só inteira. Olha aqui o que vem agora. Uma família tem que ser capaz de formar uma pessoa para que ela se torne uma pessoa solteira. Uma pessoa solteira deve ser a meta de toda e qualquer família sadia. Olha só que top. Toda família sadia deve ter como meta gerar uma pessoa solteira. Olha só o que eu quero dizer. Solteira, só inteira. Capaz de encontrar com outro só inteiro e unir-se em uma só carne, em um só espírito e gerar dali como fruto do amor mais uma outra vida que eles terão como meta chegar e entregar a Deus uma pessoa solteira, só e inteira, para escolher, olha só que massa aqui agora, para escolher mais tarde ou a vida do serviço no matrimônio ou a vida no serviço em um ministério, falando agora especificamente aqui como católico. Porque o ministério ordenado para sacerdote, ele vai cuidar de famílias, inúmeras famílias. E a pessoa solteira que vai viver o matrimônio, que é outro sacramento de serviço, vai viver o quê? Cuidar de uma família. Perceba que as duas pontas cuidam de famílias. E aqui, para terminar a nossa reflexão de hoje, é o seguinte: será que eu e você conseguimos instruir as pessoas que estão, as crianças que estão ao nosso redor, para se tornarem futuramente uma pessoa solteira? E entenda que você que acompanhou até aqui agora, comenta já, solteiro é só inteiro. Uma pessoa só inteira, ela é plena de si, na mente, nas emoções, no coração, no físico. Será que eu tenho possibilitado a criança que está à minha frente se tornar amanhã uma pessoa solteira, capaz de se relacionar, escolher se relacionar com uma pessoa e assumir com ela um compromisso verdadeiro de caminharem juntos na vida, ou caminhar juntos com uma comunidade na vida e realizando a missão que tem que ser realizada, seja na família, seja numa vida vocacional? Eu acredito que essa foi a bênção de hoje do nosso parlatório. Me diz aqui se você gostou, você que está aqui agora presente, obrigado por sua presença. Vocês que passaram aqui, várias pessoas já passaram aqui, né? Que Deus abençoe e dê um dia extraordinário para você. Mas você que está aqui agora, você que chegou até aqui, que gostou da reflexão, deixa o seu comentário. Será que você é uma pessoa solteira? Será que você tem essa consciência de que tudo que você faz é para você nascer de novo, tomar consciência dos frutos, das sementes dos frutos que você já tem na sua vida,
para que você possa entregar o que há de melhor. E aqui hoje nós falamos o entregar de melhor no sentido de que pais e mães entregando melhor seus filhos para o mundo, sendo eles capazes de serem pessoas solteiras, só inteiras, capazes de se unir a outras pessoas só inteiras para formarem ali de novo e darem continuidade à geração de uma família que é célula vital da sociedade. Rapaz, que entrega, hein? Se você gostou, que Deus possa nos abençoar. Isso é de Deus, viu? Não sou eu não. Mas que Deus possa falar através dessas palavras a muitos corações nesse dia. Este vídeo está no nosso canal do nosso Ecossistema Lupax. Você que chegou até aqui também, compartilha esse conteúdo com alguém que faz sentido, porque hoje foi entrega total. Eu tenho certeza que esse é o conteúdo que vai gerar esse mundo e vai impactar muitas vidas, e tantos outros virão. E compartilha, comenta, deixa aqui se você conhece pessoas que são só inteiras, né? E se você está comprometido em gerar pessoas solteiras, só inteiras na sua vida, para que possam gerar famílias sadias, famílias que são célula vital de nossa sociedade. Esse foi o nosso parlatório de hoje. Espero que você tenha gostado. Você que está aqui, um forte abraço, que Deus te abençoe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Obrigado, Onizete. Deus te abençoe, minha irmã. Compartilha. Já se inscreve lá também no nosso canal. Compartilhe com o máximo de pessoas, porque a gente precisa então pensar sobre essa realidade. Precisamos combater essas doenças sociais. E elas só se combatem com famílias sadias. Todo problema da nossa sociedade... Eu foguei isso, velho? Todo problema da nossa sociedade hoje é... Estourou alguma coisa ali na moto do rapaz, enfim. Todo problema que nós temos hoje na sociedade se resume à família. Se a gente for realmente lapidando a família, melhorando o que precisa ser melhorado na família, ou mesmo antes de se formar a família, ou seja, quanto mais a gente também começar a pregar para os nossos jovens, apresentar essa realidade de que eles precisam ser pessoas inteiras, solteiras de fato, nós poderemos gerar famílias a partir de agora mais sadias, e a gente não vai ter essa estatística que nós temos hoje, infelizmente, de 420 pessoas hoje nascendo sem a presença do pai na sua certidão, e isso infelizmente impacta muito na vida emocional de qualquer pessoa. E aí, como é que eu quero uma sociedade sem ansiedade, sem depressão, se eu não dou o básico para essa pessoa, que é um lugar para ela se sentir importante, amada, importante, pertencente. É isso aqui, ó. Eu e você só queremos isso, todo mundo só quer isso, se sentir amado, importante e pertencente. Eita glória, isso aqui já dava mais uma hora aqui de discussão, mas fica para o nosso próximo parlatório a gente então falar sobre isso. Então, que você nasça de novo, como Nicodemos foi interpelado por Jesus nesse dia de hoje, para que ele nasça de novo, eu e você possamos nascer de novo em Deus. Meu irmão, minha irmã, glorificai a Deus com a sua vida. Fique em paz e que o Senhor te acompanhe sempre. Amém, Glauber? Glauber, vamos tocar esse projeto, Glauber. Nossa caravana das famílias em lugares estratégicos, lugares turísticos. É essa mentoria, essa entrega que a gente quer fazer. Vamos juntos, meu irmão. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau, minha gente. Essa foi nossa entrega de hoje, nosso parlatório. Acompanhe lá, vai estar no nosso canal no YouTube também este material. Deus abençoe. Tchau, tchau.